Leonardo da Vinci, eu não sei se as pessoas sabem, mas ele era astrólogo, né? E era um astrólogo considerado extremamente bom astrólogo. Essa imagem foi descoberta por uma criança, por um comecinho de adolescência. Ele tinha 11 anos, era filho de uma grande astróloga que veio de outro país para o nosso, se deteve na região sul do país, que era a Dona Ema, Dona Emi, ele era conhecida de diversas formas. E ele olhando, ele disse: mãe, aquela imagem é aquilo que você faz. E realmente, então, tudo que nós olharmos nesse quadro, que Leonardo da Vinci deu uma perspectiva, se eu traçar uma linha em diagonal de qualquer canto do quadro, deste para este, deste para este, dessa linha para essa linha, tudo passa no meio do coração de Cristo. Ah, é verdade. Porque, na verdade, nós não temos 12 signos, nós temos 6 signos e seus pares. Porque tudo no universo é em cima e embaixo. Então, Cristo seria, na mandala, a roda, a linha que circunda os signos, ou que circunda a circunferência, que tudo é mandala na vida. A gente começa a vida com uma célula, que é uma redondinha. Então tudo é assim. Então Cristo é o centro, é aquilo que une, é o poder. Então vamos começar pelos signos para a gente aproveitar. Então o primeiro que nós temos é Áries, é Simão. Áries indica o caminho, por isso ele está assim, mostrando indicando o caminho. Como se fosse um caminho. Aqui, né? Olha a mãozinha dele, ele indica o caminho. E Áries, por ser o primeiro, ele não é egoísta, porque ele tem só uma função, começar. O resto dos signos vão continuar. Ele dá o primeiro passo e o restante segue. E o restante segue. Então ele é o trator. Para que serve um trator? Abre estrada. Quem vai andar naquela estrada, não sei. Mas ele sai por cima. Mas ele sai por cima, limpando tudo. Então ele tem as duas mãos abertas. E as duas mãos abertas são mãos de doação. Então Áries é aquele que vai, vamos embora, você não consegue, eu te ajudo, vamos embora. Sabe? Está pronto para tudo. Para tudo. Então ele indica o caminho. Depois vem São Judas Tadeu, né? São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis. Ele tem uma mão voltada para ele e uma mão apoiada. Eu dou para vocês, né? Essa mão aberta é a mão de doação, mas primeiro eu trago para mim. Então, Judas Tadeu, ele é um signo da matéria. Primeiro eu, depois eu te dou. É errado? Não. Todos nós temos touro em algum lugar do nosso mapa. Ele é a possessividade. Então, primeiro eu, ele está certo. Depois eu tenho Gêmeos. Mateus era o repórter de Cristo, era chamado Levi. E Gêmeos precisa tanto da multiplicidade que ele está com a cabeça voltada para um lado e os braços voltados para o outro, indicando dualidade de caminho. Eu posso seguir duas informações diferentes. Gêmeos também dá, percebe? Diferente, olha, diferente as duas mãos abertas. Assim como Áries. Assim como Áries. Então aqui eu tenho uma tríade, 3. Então eu tenho um ritmo comum, Áries, touro fixo, que a gente diz teimoso, e um mutável. Qualquer direção que o vento me levar, eu vou. Ele vai, que é o Gêmeo. Por isso que eu tenho 4 grupos de 3. Ah, é verdade, né? É separado. 4 grupos de 3. Então eu tenho, esses 4 são as 4 estações do ano, são os 4 pontos cardeais, são os 4 pontos que a gente faz uma cruz para se benzer. Assim como eu tenho 4 tapeçarias nas paredes com janelas fechadas, indicando que o conhecimento vem dele, não vem dos outros. Vem daqui. Vem de Cristo. Né? Depois eu tenho Câncer. Câncer é Felipe. Felipe é o único que está com a cabeça muito acima de Cristo. E por quê? Porque ele está em pé e a emoção supera tudo. Tanto que ele está com uma cabeça mesmo de admiração. De um aconchego. E ele tem os bracinhos voltados. Isso aqui é segurar o nenê no colo. Diferente do que a gente vê aqui com Judas, que está com a mão para cima, mas não... Então Câncer é dele, mas não é dele como Judas que diz assim, meu. Não, é um meu de acolher. De acolhimento. E ele acolhe a emoção de todos os apóstolos, porque é o único que ficou em pé. E que tem um semblante mesmo... Bem calmo. Bem calmo, né? bem tranquilo. E estar em pé é uma posição de comando. Os outros estão como peixes, Bartolomeu, ou semi-sentado, mas ele é o único em pé. Depois eu tenho aqui Tomé, mas Tomé menor.
E Tomé menor é Leão, e ele tem o chakra, que é aquilo que Leão rege, aberto e iluminado. É o mais desconhecido de todos os apóstolos. Sabemos pouquíssimos da história. Por que você acha? Ele era primo de Cristo. Eu venho de uma família muito católica, né? Eu tenho tio que foi padre, tia que foi freira carmelita, e eles diziam que ele não era importante, né? Ele era importante porque ele gostava das coisas finas. E ele gostava das coisas boas. E ele sabia que Cristo tinha uma coisa boa para dar. E ele sabia que era um tesouro. E era um tesouro. Então, para ele estava ótimo. Então, ele rege o cardíaco. Atrás dele, eu tenho Tomé. Leão é tão espaçoso e ele é tão prepotente, tão preponderante, que ele escondeu São Tomé. Né? Ficou só a cabecinha dele. Ficou só a cabecinha dele e ele falando assim para Cristo. É a história que nós temos de Leonardo da Vinci. Cristo está anunciando que ele vai ser traído. E aí Tomé diz assim para ele, que representa a Virgem: quem, mestre, vai te trair? Né? Qual de nós vai te trair? E quem trai, antigamente, era quem derrubava o sal, que é depois o escorpião que a gente vai ver. Então, Tomé está escondido, ele só tem o rosto. Então, a personalidade dele é pequena, mas não, nem por isso menor. Por isso que os virginianos têm uma grande tendência de se manter em segundo lugar. E, às vezes, o vice é tão bom quanto o mais importante até, né? Em determinado momento ele vai assumir. Que é a nossa eminência parda. Né? Tivemos um regime militar, os militares mandavam, Golbery mandava mais. Primeiro 6 signos. Preciso agora dos complementos dele. E o primeiro complemento que eu tenho é Virgem, que é João, o apóstolo amado. Diz a lenda, né, eu falo lenda porque são N histórias que a gente escuta, que João ficou abraçado na cruz quando Cristo morreu. Por isso o discípulo amado. E ele dizia: eu vou com o meu mestre, não importa para onde ele vá. Então essa é a história que chega para a gente, talvez nem dentro do catolicismo. Então, né? Só lembrando, o Virgem estava escondidinho aqui atrás, olha. Atrás de Leão só aparece a cabecinha dele com um único dedo. O Leão, com todo, como dizem, sendo tão egocêntrico quanto acaba ofuscando Virgem atrás dele. E esta pintura mostra literalmente a posição que Virgem tem de ficar sempre assim. Recolhido, né? Recolhido. Eu sou inseguro, insuficiente, inadequado, ineficiente. Não se coloca da mesma forma. Inferiorizado, né? Tanto que Leonardo da Vinci já colocou, todos eles são bonitos, se vocês perceberem. Mas Virgem é feio, Tomé é feio. Fica uma carinha de assustado, lógico, ele está sabendo que Cristo vai ser traído. Né? Agora, então, aqui nós temos João. João é o discípulo amado, o discípulo que tem as feições mais femininas. Tanto que nesse livro que nós tivemos e nesse filme, no Código da Vinci, dizem que é Madalena. Não é assim que a gente aprende. Diz que era realmente João e era o discípulo amado, e ele está muito tranquilo. Ele tem as duas mãozinhas cruzadas, colocadas na mesa. Com tranquilidade? Com tranquilidade. Eu observo. É isto que Libra precisa fazer. Equilibrar, ponderar, observar para depois poder crescer e evoluir. Libra, ela não pende para Cristo. Ela se afasta de Cristo o máximo que ela pode, porque ela está buscando ajuda em Sagitário, que é a compreensão. Me ajude, mestre, a compreender a partida dele. Por isso o afastamento. Minha dor vai ser tão grande que eu não quero mais ficar perto de você para não sofrer mais. Prefere se colocar longe de Jesus a sofrer ainda mais. A sofrer ainda mais pela falta do amor que sabe que vai acontecer.